Yeah. Yeah. Lucre R$5.000 com os melhores palpites e bilhetes para esse sábado, dia 22/11 de 2025. Mas antes eu peço, se você é novo no canal e ainda não é inscrito, tá esperando o que? Se inscreva e ative o sininho de todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo, pois tem vídeo todos os dias com palpites, bilhetes, placares exatos, além de sorteio todas as semanas. O ganhador dessa semana já foi pago, o dinheiro já tá na conta dele, ele já tá aproveitando e o próximo pode ser você. Para participar, basta se inscrever, deixar o like e comentar, pois comentando você participa automaticamente dos nossos sorteios. Então agora vamos lá fazer os melhores palpites e bilhetes para esse sábado recheado de jogos. Maravilha, já estou aqui, já selecionei o primeiro bilhete aqui utilizando o jogo do Bayern de Munique e do Burnley vs Chelsea pela Premier League. Jogaço aí, Bayern de Munique vai jogar em casa contra o Freiburg e o Burnley vai enfrentar o Chelsea. Aí Chelsea vai jogar fora de casa. Todos os últimos 5 jogos entre Chelsea e Burnley bateram a linha de over 1,5, principalmente na casa do Burnley. E falando do jogo do Bayern de Munique em 10 jogos já tem 35 gols marcados na competição, uma média de 3 gols e meio por jogo, quase uma média de 4 gols por jogo aí. O Bayern de Munique não tá de brincadeira, jogando em casa vem de várias goleadas seguidas e provavelmente vai golear aí o Freiburg novamente. Então para esse jogo peguei os mercados mais simples, tanto no jogo do Chelsea quanto no jogo do Bayern de Munique. Jogo do Bayern de Munique peguei um asiático -1. Como assim um asiático -1? Pro Bayern de Munique vencer por pelo menos 12 gols de diferença, e se ele vencer por apenas um gol, vamos supor que teve uma zebrinha e o Bayern de Munique venceu por 1-0, a aposta é anulada, a gente não toma head, ok? A gente não toma head, só tomaríamos head se a gente utilizasse o handicap europeu, mas no caso aqui a gente está utilizando o asiático, então se o Bayern de Munique vencer por um gol de diferença, a aposta é anulada, ok? Então handicap asiático -1 Bayern de Munique, para ele vencer por 2 gols de diferença, odd 1,23. E o jogo do Chelsea e do Burnley, como a gente sabe que o Chelsea vem muito bem aí na competição, Estevão jogando muito bem, jogando fora de casa, o Chelsea não tá de brincadeira, a gente vai buscar o over 1,5 gols para sair 2 gols na partida do Chelsea Burnley. Juntando com o jogo do Bayern de Munique, temos aqui um bilhete com odd 1,50, bilhetinho bem simples, bem favorável, bem legal, que dá sim pra gente buscar esse guizaço. Em placares exatos, jogo do Chelsea e do Burnley, eu vou buscar uma vitória do Chelsea por 2-0, pro Chelsea vencer sem tomar gols. E o jogo do Bayern de Munique, goleada do Bayern de Munique, vamos lá, goleada 4-0 Bayern de Munique para vencer de tranquilidade, para vencer com tranquilidade a equipe do Freiburg aí, Bayern de Munique jogando em casa. Se fosse fora de casa, eu ia buscar um golzinho do Freiburg, mas como é em casa, vamos pro Bayern vencer e golear sem tomar gols, hein? Bilhetinho com odd 1,50, bem favorável, bem legal, que dá sim pra gente buscar esse win. Continuando aqui, fiz mais um bilhete, uma duplinha, utilizando o jogo do Al Hilal contra o Al Fateh e o jogo do Liverpool versus Nottingham Forest. 2 jogaços aí, um pela Premier League e outro pela Liga Saudita. Al Hilal, que tá entre os 4 primeiros aí, um time que marca bastante, então um dos melhores ataques aí da Liga Saudita, vai enfrentar o Al Fateh, que tá lá na parte de baixo da tabela. Últimos confrontos entre eles, o Al Hilal venceu tranquilamente e vários confrontos de goleada. Por isso que eu busquei um mercado bem simples, a mesma coisa que no jogo do Bayern de Munique. Se a odd de vitória do Bayern de Munique tá 1,15 e 1,20, a do Al Hilal tá baixa também. Então por isso eu peguei o asiático -1. Como assim? Pro Al Hilal vencer por pelo menos 2 gols de diferença. Se ele vencer por apenas um golzinho, a aposta é anulada, a gente não leva head. Então mercado bem simples aí de você tá entendendo, ok? Como o Al Hilal é super mega favorito a vencer a partida, teria que acontecer uma super mega zebra para ele não vencer a equipe do Al Fateh, ok? Um jogador expulso, 2 jogadores expulsos aí no primeiro tempo, o Al Hilal, ele ficar com um jogador a menos, e mesmo assim corria o risco dele vencer ainda com o jogador a menos.
Por isso que a gente vai buscar esse asiático -1 para o Hilal, para ele vencer por pelo menos 2 gols de diferença. E o jogo do Liverpool, eu não sou doido de buscar asiático -1 pro Liverpool. O Liverpool vem muito mal, vem perdendo jogos aí fáceis, e por isso que eu vou aproveitar, como o Nottingham Forest fora de casa vem muito mal, o time não tá bem, eu vou buscar pro Liverpool vencer um dos tempos. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no jogo do Bahia. A gente garantiu um winzaço na verdade no jogo do Bahia, por conta que ao invés de eu buscar a vitória seca do Bahia ou chance dupla pro Bahia, eu peguei pro Bahia vencer um dos tempos, e deu bom, viu? Deu bom, pois o Bahia perdeu o primeiro tempo aí, se eu me lembro aí, foi por 2-1 parece, ou 2-0. No segundo tempo o Bahia fez 2 gols. Foi 2 gols? Acho que fez um golzinho, foi 2. Foi 2 gols, eu acho. Não, foi... Começou perdendo no primeiro tempo, acho que por 2-0. No segundo tempo fez 2 gols. Se é que eu não tô enganado. Mas acho que foi isso mesmo, foi isso mesmo. E com isso a gente conseguiu garantir um winzaço. Depois eu vou conferir esse jogo do Bahia. Só sei que deu winzaço no nosso bilhete. Então por isso que é legal a gente buscar para ele vencer um dos tempos, ao invés de buscar uma vitória seca ou uma chance dupla pro Liverpool, ok? Então vamos buscar pro Liverpool vencer um dos tempos. Juntando com o jogo do Al Hilal, temos aqui um bilhete com odd 1.52. Bem simples e bem fácil. Placares exatos. Jogo do Al Hilal, vou buscar uma vitória por 3-1 para o Al Hilal vencer por 2 gols de diferença aí, 3-1 em cima do Al Fateh. E jogo do Liverpool, vitória do Liverpool por 3-0, para o Liverpool vencer sem tomar gols da equipe do Nottingham Forest. Bilhetinho bem favorável, bem legal, que dá sim pra gente buscar esse win. Temos mais um bilhetinho aqui, agora utilizando o jogo da Championship e outro jogo da Liga da República Tcheca. Temos o super mega favorito Sparta Praga jogando em casa contra o Bohemians, e temos pela Championship jogaço entre o Middlesbrough e o Oxford United. Por incrível que pareça, é um confronto muito over. Todos os últimos 5 jogos entre eles bateu a linha de over 1,5. Ambas marcas vêm batendo tranquilamente, e por isso que eu resolvi buscar o over 1,5 nessa partida. Achei uma odd bem legal, 1.34, não tá tão alto, também não tá tão baixo assim, achei razoável, e por isso que eu busquei o over 1,5 na partida do Oxford United e Middlesbrough aqui pela Championship. Jogaço, hein? Middlesbrough que tá lutando por título aí, o time não tá de brincadeira, se eu não me recordo tá na 2ª colocação, pelo que eu vi, o time não tá de brincadeira, por isso que a gente vai buscar o over 1,5. O jogo do Slavia Praga e Bohemians, o Slavia Praga é super mega favorito a vencer. Últimos 5 jogos bateu a linha de over 1,5 tranquilamente, principalmente na casa do Sparta Praga, e por isso e outras que eu vou buscar essa linha de over 1,5 também. Uma duplinha com gols aqui, pagando odd 1.55, bem favorável, hein? Bem legal, gostei demais. 2 joguinhos para sair 2 gols em cada jogo, odd 1.55, placares exatos. Vamos lá, jogo do Oxford e Middlesbrough, vou buscar uma vitória do visitante, para o Middlesbrough vencer por 2-1 a equipe do Oxford, e o jogo do Slavia Praga é para o Slavia Praga golear. Vamos de vitória do Slavia Praga por 3-1 aí em cima da equipe do Bohemians. Bilhetinho com odd 1.55, duplinha bem legal, bem favorável, e que dá sim pra gente buscar esse win. Continuando, temos aqui mais uma duplinha utilizando um jogo da Liga da Turquia, o Galatasaray jogando em casa contra o Gençler, e outro jogo, o jogo do Clube Bruges, que é super mega favorito a vencer a equipe do Charleroi, mas a gente vai buscar gols e cantos nessa partida, hein? Bilhetinho com odd 1.53, jogo do Galatasaray, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no jogo do Bayern de Munique, handicap asiático -1 pro Galatasaray, ele vencer por pelo menos 2 gols de diferença. Caso ele vença por apenas 1 golzinho de diferença, a aposta é anulada, é devolvida, ok? A gente não leva head. Se ele vencer por 2 gols é win aí, ok? Então bilhetinho aqui, bilhetinho não, a entrada aqui com odd 1.23, aí eu peguei o outro jogo aqui, o jogo do Clube Bruges, jogo para gols, peguei aqui para sair 2 gols na partida e mais de 2,5 cantos para a equipe da casa, para o Clube Bruges meter 3 escanteios aí, bilhetinho com odd 1.53, jogo do Clube Bruges, mais de 1,5 gol e mais de 2,5 cantos a favor do time da casa, e o jogo do Galatasaray
Galatasaray, handicap asiático -1 pro Galatasaray. Placares exatos, vou de vitória do Galatasaray de goleada, 4-1 Galatasaray para vencer sem dó nem piedade. E o jogo do Clube Bruges, vitória do Clube Bruges por 3-1 em cima da equipe do Charleroi, hein? Bilhetinho com odd 1.53, bem favorável, bem legal e que dá sim pra gente buscar esse win. Continuando aqui com mais jogaços, eu fiz uma triplazinha utilizando o jogo do Flamengo, do Manchester City e do Barcelona. 3 jogaços aí para esse sábado. Jogo do Flamengo, ele vai receber o Bragantino, aí o Flamengo vai jogar em casa. Flamengo que vem de uma derrota recente pro meu Flusão, aí Fluminense passou o carro no Flamengo aí. Flamengo nem viu a cor da bola, hein? Então a gente acertou até o palpite daquele jogo, só não acertou o placa exato, infelizmente. Mas o Fluminense venceu aí e o Flamengo precisa vencer. Só que o Palmeiras vacilou. O Palmeiras poderia ter vencido o Vitória, aí iria ultrapassar o Flamengo, ok? Ia pra liderança. Aí o Palmeiras foi lá e empatou 0-0 com o Vitória. Vitória na zona de rebaixamento. Vitória fora de casa não vinha tão bem. Aí o Cruzeiro tinha chance de encostar aí, foi lá e empatou 3-3 com o Juventude. Esse título aí do Brasileiro tá bem disputado, tá que nem a Série B do Brasileirão aí, pra ver quem vai subir, cara, tá bem louco aí. E pra esse jogo do Flamengo, eu vou buscar pro Flamengo vencer um dos tempos, é o mais simples aí, Flamengo que vem de vitórias seguidas aqui em cima do Bragantino, jogando em casa, o Flamengo vem muito bem, Bragantino fora de casa não vem lá essas coisas, por isso que eu vou buscar pro Flamengo vencer um dos tempos. A mesma coisa o jogo do Barcelona, vou buscar pro Barcelona vencer um dos tempos contra a equipe do Atlético Bilbao. Barcelona que vem de pelo menos 3 vitórias seguidas contra o Atlético Bilbao, então é bem simples aí, vamos buscar para ele vencer um dos tempos. E o jogo do Manchester City, só para completar, eu peguei um handicap asiático +2 pro Manchester City, para ele não perder por 2 gols de diferença para a equipe do Newcastle, ok? Jogaço aí entre Manchester City e Newcastle, acredito que o Manchester City aí não perca por 2 gols de diferença, então mesmo que ache uma zebra aí do Manchester City perder, se ele for perder por um golzinho apenas de diferença. Triplazinha com odd 1.61, bem favorável, gostei demais dessa triplazinha aí. Barcelona para vencer um dos tempos, Flamengo para vencer um dos tempos e a equipe aqui do Manchester City handicap +2 para o Manchester City não perder para o Newcastle. Aqui bilhetinho com odd 1.61, placares exatos, jogo do Manchester City, para o Manchester City vencer por 2-1 fora de casa, jogo do Flamengo e Bragantino, para o Flamengo vencer por 2-1 jogando em casa, Flamengo, e o jogo do Barcelona e Atlético Bilbao, vitória do Barcelona por 3-1 em cima do Atlético Bilbao. Bilhetinho com odd 1.61, bem favorável, bem legal e que dá sim pra gente buscar esse win. Continuando agora os palpites agora com multiplacares exatos, ok? É muito legal, gosto bastante, é mais fácil de você acertar do que os placares exatos, só que a odd é um pouquinho menor. Temos aqui o jogo do Grêmio Novo Horizontino enfrentando o CRB. Novo Horizontino que novamente tá lutando aí por uma vaga para a Série A, ok? Terceiro ano seguido, vai enfrentar o CRB aí, Novo Horizontino que em casa vem de 2 vitórias aí pro CRB e tomou gol pro CRB em todos os jogos em casa aí, isso é muito bom. Apesar do Novo Horizontino ser favorito, o CRB pode marcar contra o Novo Horizontino, por isso que a gente vai buscar multiplacares aqui para a equipe do Novo Horizontino. Vamos buscar aqui 2-1, 3-1 ou 4-1 Novo Horizontino. Essa opção tem na Betano, na aba especiais, aí você clica em especiais, desce e lá vai ter resultado correto múltipla, aí você seleciona aqui 2-1, 3-1 ou 4-1 para o Novo Horizontino. Odd 5 aí pro Novo Horizontino vencer por pelo menos um desses 3 placares, ou 2-1, ou 3-1, ou 4-1, se ele vencer por um desses placares aí, é guinzaço com odd 5 pra gente, hein? Então tá bem legal, bem favorável e dá sim pra gente buscar esse win. Pela Liga Escocesa, o Rangers vai jogar em casa contra o Livingston. E por esse jogo, o Rangers é favorito a vencer. Teve jogos que ele venceu de goleada, 4-0. E a maioria ele venceu por 2, 3-0. Aí venceu sem tomar gols. Eu tô querendo buscar um multiplacares exatos aqui.
a favor do Rangers vencer sem tomar gols. A gente vai buscar aqui para ele vencer por 1, 2 ou 3-0 aqui, para vencer por 1-0, 2-0 ou 3-0, vencer sem tomar gols aqui, pelo menos um desses três placares tem que bater, ok? Odd 2.62, eu achei favorável para esse jogo do Rangers, ele é favorito aí, alguns confrontos em casa contra o Livingston, ele venceu sem tomar gols, acredito que um 3-0 o Rangers dá para buscar tranquilamente, ok? Então, multiplacares exatos, 1, 2 ou 3-0 o Rangers aí, odd 2.62, bem favorável, gostei demais e acredito que dá sim pra gente buscar esse win. E você, o que acha desse jogo do Rangers? Acredito que dá pra ele vencer sem tomar gols, hein? Ainda pela Liga Escocesa, o outro rival do Rangers, o Celtic, vai jogar fora de casa contra o Mirren. É outro jogo que eu tava querendo buscar pro Celtic vencer sem tomar gols. Principalmente que alguns confrontos dele fora de casa, ele venceu sem tomar gols. E eu achei interessante essa questão aí, ok? Principalmente contra o Mirren aí. Por isso eu tô querendo buscar aqui a mesma coisa que eu busquei no jogo do Rangers, pra equipe favorita aqui vencer sem tomar gols. Por isso que a gente vai pegar aqui o multiplacares exatos 1-0, 2-0 ou 3-0 Celtic para vencer sem tomar gols. A odd tá um pouquinho mais alta, pois o Celtic vai jogar fora de casa, aí aumenta um pouquinho a probabilidade dele tomar um golzinho da equipe da casa. A gente vai buscar odd 3.25, então pelo menos um desses placares aí tem que terminar o jogo, 1-0, 2-0 ou 3-0 Celtic, odd 3.25, bem favorável, bem legal e dá sim pra gente buscar esse win. O Barcelona vai receber o Atlético Bilbao e é claro que eu vou deixar um multiplacares exato para esse jogo. Eu busquei aqui como o Barcelona é favorito a vencer e teve jogos que o Barcelona venceu por 2-1 e 3-1. Eu tô querendo buscar aqui uma vitória do Barcelona por pelo menos um desses três placares. Vamos de multiplacares aqui 2-1, 3-1 ou 4-1 Barcelona, para ele vencer por um desses placares, tomar um golzinho também do Atlético Bilbao, hein? Odd 4 pro Barcelona vencer por pelo menos um desses três placares. Eu achei favorável. E vocês, o que acharam? Gostei demais e acredito sim que tá favorável e dá pra gente buscar esse guinzaço, hein? E para finalizar, temos aqui meu Flusão jogando fora de casa contra o Palmeiras e não tenho o que falar, Fluminense fora de casa é muito ruim, cara. Já faz anos aí, eu até me conformei em saber que meu time fora de casa não vai bem. Consegue vencer alguns joguinhos aí, mas fora de casa não se mantém. É tanto que vem de 5 jogos sem vencer fora de casa. Por isso que eu vou buscar aqui placa exato a favor do Palmeiras. Pro Palmeiras vencer sem tomar gols do Flusão, hein? Vamos buscar aqui multiplacares exatos 1-0, 2-0 ou 3-0 Palmeiras para vencer por um desses placares aí, odd 2.62, bem favorável, hein? E o placar principal aqui do vídeo é 2-0 Palmeiras para vencer aí o Flusão aí, vai de multiplacares, hein? 1-0, 2-0 ou 3-0, eu acredito favorável, acredito que Palmeiras consiga vencer aí meu Flusão. Infelizmente Fluminense fora de casa não vem bem, se você reparar aí, Fluminense dentro de casa vem de 6 vitórias seguidas, tranquilamente, mas fora de casa não mantém o mesmo desempenho. É bizarro, é da água pro vinho, ou do vinho pra água aí nesse caso, cara. É bizarro aí a campanha do Flusão fora de casa, mas dentro de casa vem muito bem aí. Então a gente vai aproveitar a boa fase do Palmeiras fora de casa e a péssima fase do meu Flusão fora, e a gente vai buscar esse multiplacares 1-0, 2-0 ou 3-0 Palmeiras, ok? Odd 2.62, bem favorável e dá sim pra gente buscar esse guizaço, hein? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, esse final de semana tem mais um sorteio aí pra vocês, por isso que é importante que você comente aí, aproveite e comente os placares que vocês acham por esse jogo, se você concorda ou não comigo nos placares aí que eu mostrei para vocês. Então esse foi o vídeo de hoje, até o próximo vídeo, forte abraço, fique com Deus, valeu e fui, tropinha, tamo junto, família.